Olá, bom dia ou boa tarde se você estiver ouvindo esse áudio ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Começamos agora mais um Reavivados por Sua Palavra. Esse é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que visa estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. E o que nós iremos ler hoje é o Salmo 51. E eu introduzo, coloco aqui um tema nesse salmo. Nesse salmo aqui, eu poderia dizer que o título dele poderia ser bem claro: Mais alvo que a neve. Esse salmo, queridos, é um salmo de confissão e arrependimento. E o contexto aqui desse salmo é a vida de Davi. Especificamente, o que aconteceu logo após o ato que ele cometeu com Betseba, que está registrado lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 a 12. Eu quero começar aqui com vocês, lendo aqui o capítulo 51, ou o Salmo 51, o Salmo de Davi. E esse salmo ele tem especificamente 19 versos. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 19. E depois tiraremos aqui algumas lições muito importantes para o nosso viver cristão. Então, se você tem aí a sua Bíblia em mãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou aí pegar aí o seu smartphone, o seu iPhone, ou até mesmo aí o seu tablet, onde você tiver a sua Bíblia, em um desses aparelhos, você pode também estar acompanhando a leitura que irei fazer a partir do verso 1 até o verso 19 do Salmo 51, o Salmo de Davi, confissão e arrependimento. Verso 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Que salmo fantástico, maravilhoso, o salmo que Davi compôs logo após a sua confissão, logo após o seu arrependimento do pecado que ele cometera, no ato ali, quando ele então tomou a mulher de Urias, Betseba, e então ele assassinou, tirou a vida de Urias por causa daquela mulher. Queridos, eu não vou me depor aqui
na história do que aconteceu com Davi e Betseba. É uma história triste, muito triste, mas eu só queria fazer uma colocação diante de tudo que aconteceu naquele episódio com Davi e com Betseba, mais especificamente com Davi. Eu então convido você para ir lá para 2 Samuel capítulo 11. Depois nós voltaremos aqui, tiraremos algumas lições. 2 Samuel capítulo 11. Só quero ler aqui algo muito importante que eu preciso colocar para que vocês possam entender o que realmente aconteceu. 2 Samuel capítulo 11. Estou aqui achando aqui na minha Bíblia, 2 Samuel capítulo 11. E quero ler aqui apenas alguns versos, 3, 4 versos no máximo. Capítulo 11, verso 1 até o verso 4, mais ou menos. Diz assim a Bíblia: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em casa. Essa expressão, mas Davi ficou em casa, Davi ficou em Jerusalém, é algo assim que nos chama bem a atenção para o que aconteceu na vida de Davi. Verso 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e aí ele andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Até aqui. Bom, a história de Davi, ela começa aqui. O Salmo 51, ele tem um contexto em cima dessa história. E em cima dessa história nós sabemos muito bem que Davi era um homem de guerra, um homem que foi chamado para batalhar as guerras santas de Deus, um homem, segundo o próprio Deus colocou, um homem que ele não pôde nem construir o templo que mais tarde o seu filho Salomão construiu, porque Deus falou para ele que ele tinha as mãos cheias de sangue, mas Deus não o culpou por causa daquele sangue, porque ele lutava as guerras santas de Deus. Mas Davi, num belo de um dia, quando ele parou de lutar as guerras santas de Deus, Davi então ficou em casa, porque achou que estava tudo bem, achou que estava tudo tranquilo, as guerras, ele então enviou os seus soldados e ele ficou em casa. Primeiro erro de Davi, quando ele deveria estar lutando, ele fica em casa e manda outros lutar no seu lugar. Queridos, quando Deus faz uma aliança comigo e com você, quando nós entramos em uma aliança com Deus, Ele não manda que você envie outros para a guerra de Deus. Ele não manda que você mande o seu próximo, mande o seu irmão para ir lá e guerrear as guerras santas de Deus. Ele quer que você vá. Às vezes nós costumamos a mandar outras pessoas fazer aquilo que Deus nos mandou. Quando Deus nos manda, Ele também nos capacita do poder do Espírito Santo para que todas as coisas possam acontecer com poder na minha vida e na vida daquela pessoa com quem Deus então me enviou para falar com ela. Então, queridos, o erro de Davi foi porque ele ficou em casa e mandou outro guerrear no seu lugar. E ao ficar em casa, achando que tudo estava bem, porque outros estavam guerreando em seu lugar, Davi então vai passear no terraço do seu palácio. E ao passear no terraço do seu palácio, ele vê algo que não era dele. Ele olha a mulher dos outros. A Bíblia deixa bem clara que Betseba era mulher de Urias, não era mulher dele. E ele então deseja aquilo que não lhe pertence. Queridos, Davi, ele ficou em casa quando ele deveria ter ido ou continuado a lutar as guerras santas de Deus. Quando Deus nos chama para ser seus porta-vozes, levar a mensagem de Deus a outras pessoas, não mande outro. Vá você, porque quando nós nos batizamos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele nos dá todo o poder do Espírito Santo e nenhum mal vai nos acontecer. Queridos, aqui está então o contexto do que aconteceu com Davi. Nós sabemos muito bem da história que Davi, depois de tudo que ele aprontou, a mulher Betseba ficar grávida e tudo mais, ele então ele faz ali algumas
falcatruas para tentar colocar o filho que Betseba então fica grávida dele nas costas de Urias, e Urias como um fiel soldado, tem ali algumas posições que ele não toma. E aí, queridos, Davi então refresca a cabeça, fica tranquilo, parece que está tudo bem. E quando parece que está tudo bem, Deus envia Natã. Quando Deus envia o seu profeta, o profeta Natã, Natã então vai mexer com Davi. Queridos, o pecado ele tem poder tão devastador na vida do ser humano que ele faz com que a mente do acusado, aquele que praticou o ato de traição contra Deus, que ela fique tranquila. O diabo, ele faz com que o ser humano, quando ele peca contra Deus, ele faz com que o ser humano fique com a consciência tranquila. Mas Deus, então, vem com o seu profeta, então Deus vem para mexer na consciência tranquila de Davi. E quando Natã vem ali, Natã vem para dizer para Davi, olha, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, muitos bois, tinha de tudo que era de bom. E aí um homem que era pobre, ele tinha apenas uma cordeirinha. E esse homem rico, ele vai lá e toma aquela cordeirinha daquele homem pobre. E ele sacrifica a cordeirinha dele. Aí Davi então fica muito furioso, e aí ele diz assim, manda matar esse que tomou a cordeirinha desse homem pobre. Aí Natã, com o poder de Deus, diz, sabe quem é esse homem? Você. Aí Davi então cai em si, e ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que ele não merece viver. Queridos, quando nós pecamos contra Deus, e nós sabemos o que fazemos, nós sabemos claramente que aquilo que está escrito em Romanos 6, 23, aonde ali Paulo diz claramente que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós merecemos a morte. Porque todos nós nascemos no reino do pecado, todos nós nascemos depravados. O que nós merecemos é a morte. E Davi, ele já tinha sido justificado por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e por ser um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem justificado diante de Deus. E quando ele volta a cometer um pecado como este, ele então sabe que o salário do pecado é a morte. Aquilo que ele tinha dito a respeito do homem que tinha tomado a cordeirinha daquele homem pobre, que aquele homem merecia morrer, fica bem claro, queridos, que ele estava dizendo aquilo para ele mesmo. Então a sua consciência saiu daquele lugar tranquilo, então ela começou a ficar agitada, e quando ela começa a ficar agitada, ele escreve esse salmo maravilhoso. Um salmo fantástico, mas um salmo que mexe com todos nós, que somos pecadores diante da glória de Deus. Então, ao lermos esse salmo, nós não devemos acusar Davi, mas deveríamos nos colocar no lugar de Davi. Então entenda muito bem o que está implícito nesse salmo. A partir do verso 1 até o verso 3, ou o verso 2 aqui, Davi faz uma petição. O pecado que Davi havia cometido estava fazendo ele se sentir como um trapo, como um lixo. E ele diz assim para Deus, compadece-te de mim. A palavra compadecer, ele está dizendo assim, Senhor, não mereço o teu favor. Eu sei muito bem o que eu fiz. Eu não mereço o teu favor. E aí, então, ele diz, eu sei que eu não mereço porque tu és fiel. Davi sabe que Deus é fiel mediante a sua aliança que ele fez. Observe que quando você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 15, quando há ali a aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 15, não vou ler o capítulo 15 aqui, mas quando nós observamos que quando Abraão pede a Deus aqui alguma coisa diferente, porque ele não tem ali ainda a certeza que ele vai ser pai de uma grande nação, ele diz para Deus, como é que eu vou saber que eu realmente vou receber todas essas coisas?
Aí Deus pede para Abraão, fala, Abraão, sai para fora, olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas se você as pode contar. E logo em seguida, no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus diz para Abraão, corta aí, Abraão, alguns animais. É muito interessante que Abraão corta ali a novilha, o cordeiro, corta um pombinho, aliás, o pombinho ele não corta, e ele coloca um de frente com o outro. E ali, então, teria que ser uma parte devedora que deveria passar ao meio. Mas quem passa ao meio, lá no versículo 16, a partir do verso 16, verso 17 do capítulo 15, quem passa no meio ali, no verso 17, foi Deus quem passa no meio. Então era como se Deus estivesse falando para Abraão, eu não dependo de você, Abraão, para que as coisas possam acontecer. Eu dependo de mim, é a minha fidelidade que está em jogo. Então, dentro da aliança, Deus não depende que o ser humano seja fiel. Deus sabe que o ser humano ele é pecador. Deus sabe que o ser humano ele vai cair. Mas Deus, então, ele ampara a sua justiça na sua própria fidelidade. E aqui dentro do Salmo 51, principalmente aqui nos primeiros versos, Davi sabe que ele não tem amparo nele mesmo. Davi sabe que ele é um pecador. Davi sabe que nele não há fidelidade nenhuma, não há nada de bom nele. E aí então ele se ampara na fidelidade de Deus, na compaixão de Deus. E então dentro disso ele pede para Deus, Senhor, apaga as minhas transgressões. Que fantástico! Davi reconhece que nele não tem nada de bom, e então, diante daquilo que Deus tem de bom, ele pede, Senhor, apaga. Amigos, Davi está dizendo algo aqui, que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32. Ele entende que tem algo escrito em algum lugar. Em algum lugar tem algo escrito. E ele diz, apaga, como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que eu manchei o meu nome no livro da vida. Então, por favor, apaga esse nome manchado e começa a colocar uma nova história na minha vida, colocando o meu nome de novo no livro da vida. Amigos, quando Davi confessa, quando Davi se arrepende, aquele nome que foi apagado do livro da vida, porque a palavra de Deus deixa bem clara, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 33, 23, vou ler aqui para vocês, capítulo 33, verso 23, diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 32, 33, diz assim, olha que interessante. Olha só, então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Davi sabia que o nome dele estava manchado no livro. E ele disse, Senhor, apaga esse nome manchado. E, por favor, escreve de novo o meu nome de uma maneira maravilhosa. Davi sabe que somente o sangue de Cristo Jesus poderia novamente escrever o nome dele no livro da vida. Somente o Evangelho poderia revelar o preço com que Deus iria escrever novamente o nome de Davi no livro da vida. E Colossenses capítulo 2, verso 14, a Bíblia deixa bem claro como seria escrito o nome dos pecadores no livro da vida. Colossenses capítulo 2, no verso 4, eu quero ler aqui para vocês. Colossenses capítulo 2, no verso 4, diz assim, bem claro, digo isso a vocês, para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa e em espírito estou com vocês, diz Paulo. Paulo está dizendo aqui muito claro que embora todas as coisas ele não esteja perto, ele sabe muito bem o que pode acontecer com as pessoas. Agora presta bem atenção, no capítulo 2, verso 14 agora, o que ele vai argumentar? Ele diz assim, cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era nos prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Observe, queridos, que para Deus escrever
o nosso nome, para ele apagar o nosso nome do livro da morte, somente com o sangue do Cordeiro, o nosso nome pode ser escrito no livro da vida. Para que o nosso nome possa ser riscado, para que as nossas transgressões possam ser apagadas, Deus escreve novamente o nosso nome com o seu próprio sangue. Amados, quando no verso 2 do capítulo 51, aqui do Salmo 51, verso 2, quando Davi pede assim, lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, parece uma metáfora de uma lavagem de roupa, como se Davi se comparasse a uma roupa suja, uma roupa imunda, e ele diz assim, eu preciso ser lavado, eu preciso de uma lavagem completa. Queridos, amados, todos vocês que estão me ouvindo que ainda não passaram pelas águas do batismo, todos nós, ao nascermos nesse mundo, nós nascemos no mundo pecaminoso e nós somos pecadores. E ao sermos pecadores, no momento que nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependemos de quem nós somos diante da santidade de Deus, precisamos ser lavados. Precisamos pedir a Deus para que Ele arranque essa roupa suja que esse mundo coloca sobre nós, para que possamos sentir a graça, a misericórdia de Deus pairando sobre cada um de nós. Esta é a petição de Davi. Purifica-me do meu pecado. Aí no verso 3 ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. Observe que a mente dele, a consciência dele, já leva ele para o campo do reconhecer o que ele fez. Aquele homem que estava com a consciência tranquila, agora tem uma consciência agitada. Porque ele, ao fazer uma aliança com Deus, ao ter tido uma aliança com Deus, observe claramente que ele agora reconhece as suas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Querido, que pecado era esse? Olha bem que interessante, o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Quando o pecador sabe e conhece a vontade de Deus, quando o pecador sabe qual é a vontade de Deus, e ele faz ao contrário daquilo que ele sabe, sabe quem é que ele está traindo? Ele não está traindo a Deus, ele está traindo a si mesmo, querido. Ele está traindo a si mesmo porque todos nós sabemos claramente, queridos, que o nosso ato que nós cometemos, primariamente, quando nós sabemos a vontade de Deus, é contra nós mesmos. É contra mim que eu estou pecando, porque eu sei o que eu devo fazer e faço tudo errado. É como Tiago diz lá no capítulo 4. Quero ler para vocês o livro de Tiago, capítulo 4. Lá na frente, Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, capítulo 4, ele diz claramente aqui, pertinho dos versículos 17, ele diz assim, verso 16, portanto, ele sabe muito bem, aproximemo-nos, aliás, estou lendo Hebreus, desculpa, eu quero ler aqui com você Tiago, capítulo 4, eu estou errando aqui o livro, mas eu quero ir para Tiago, capítulo 4, verso 17, aliás, verso 17, é isso mesmo, Tiago capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, a nossa consciência sabe que a gente precisa fazer o bem. Quando nós temos um pacto com Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, a gente sabe o que tem que fazer. E quando a gente faz ao contrário da vontade de Deus, não é o nosso próximo que nós estamos traindo a nós mesmos. O pecado, primeiramente, é contra você mesmo. Pequei contra ti somente, e depois você entende que você pecou contra Deus e contra o seu próximo. Isso dói, isso fere o nosso ego, porque nós sabemos a verdade e praticamos todas as coisas ao contrário. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que sabe da verdade, que sabe qual é a vontade de Deus e pratica coisas ao contrário a essa vontade de Deus, sabe que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, sabe que dentro dos mandamentos de Deus está lá o 4º mandamento, quando Deus pede para que eu obedeça a guarda do sábado, mas não é bem assim. Querido, isso apenas está fazendo a sua consciência ficar tranquila, mas você sabe o que deve fazer. E quando você sabe o que deve fazer e não faz, você está traindo a você mesmo, porque Deus sabe que um dia Ele irá te julgar. Misericórdia, queridos. Misericórdia. E aí
apesar de todas essas coisas, Davi diz assim, olha que interessante, ainda continuando o verso 4, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Na confissão que Davi faz, Davi fica esperando uma punição de Deus. Isto é fantástico. Davi sabe que ele merece a morte, Davi sabe que Deus pode matar ele, que ele é culpado de todos os atos que ele cometeu, do adultério que ele cometeu, do assassinato que ele cometeu. Davi sabia muito bem daquilo que ele tinha feito. Então, ao fazer a sua confissão, ele só espera uma coisa: ele espera a morte. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na igreja que guarda os mandamentos de Deus, na igreja que professa Cristo como seu salvador pessoal. Querido, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo neste dia. Que primeira coisa a gente precisa entender quem nós somos diante da santidade de Deus. E ao entendermos quem nós somos diante da santidade de Deus, dos erros que nós cometemos diante da vontade de Deus, a primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente morra para os nossos pecados. É isso que está implícito lá no livro de Romanos, capítulo 6, quando Paulo vai dizer ali sobre a questão do batismo. Ele diz ali claramente que o batismo, queridos, ele é a morte para o pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o que nós precisamos esperar? A morte pelos nossos pecados. Mas, no capítulo 6, verso 23, do livro de Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus espera que você morra para os seus pecados e nasça para uma nova vida. E aí no verso 5 diz assim: eu nasci na iniquidade, lá no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Depois de Davi parar e saber o que ele fez, Davi sabia muito bem daquilo que ele tinha feito. Davi agora, ele aceita a condição que ele também é. Ele não está acusando a mãe dele por ele ter nascido no pecado. Não é nada disso. Ele não está acusando a mãe dele. Ele está entendendo quem ele é diante da santidade de Deus. Que fantástico, queridos. Davi entende claramente quem ele é. Ele percebe o que ele tinha feito quando ele olhou para ele mesmo. Querido, às vezes nós ficamos apontando os erros dos outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Davi, ele olha para ele mesmo, para a sua própria condição. Não para falar da sua mãe, mas para falar dele mesmo. E quando ele faz isso, queridos, agora ele pede algo muito interessante. Eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A palavra se agrada na verdade. Ele está dizendo assim: Senhor, restaura-me. Agora Davi está pedindo uma restauração. E essa restauração, ela pode ser, ela dá início quando a verdade ela é confrontada com uma mentira. A verdade da palavra de Deus, quando é confrontado com um pecador que vive em mentira, aí então nós precisamos levar a nossa mente, a nossa consciência naquilo que realmente vale a pena, na verdade. Deus espera que tenha homens e mulheres que não se vendam e nem se compram, e que no seu íntimo sabe o que é a verdade de Deus, a vontade de Deus e pratica. Então Davi fala: olha, eu quero me agradar na tua verdade, no meu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Agora olha o verso 7, que fantástico: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Queridos, quando Davi pede purificação com o hisopo, a mente de Davi, ela volta lá para Levítico capítulo 14, versos 6 a 7. Quando ali acontecia uma purificação com hisopo, quando era aspergido sobre os leprosos, Davi está dizendo: eu sou um leproso. Eu não mereço estar no meio de uma sociedade. Eu não mereço estar no meio do meu povo, porque eu sou um leproso e preciso de uma purificação. Senhor, me purifica com hisopo. E quando você vai para o livro de Números, capítulo 19, versos 16 até o verso 19 ali, também havia uma purificação
para aqueles que tocavam em um cadáver. É como se aquela pessoa que toca num cadáver fosse também um cadáver. Então Davi está dizendo assim: Senhor, me purifica com esopo, porque eu estou morto e preciso viver novamente. Mas para que eu possa viver novamente, eu não espero nada mais, nada menos do que ser lavado e ficar mais branco do que a neve. Ah, queridos, Davi sabe que Deus não espera meio termo. Deus não espera as coisas pela metade. Deus espera o melhor. E qual é o melhor? Ser lavado, ser purificado, ser branco como a neve. É como se Davi estivesse dizendo assim: estou manchado, e ao estar manchado, eu não espero de Deus nada mais, nada menos do que a morte. Mas se eu mereço viver, eu quero viver para transparecer, para mostrar para as pessoas no meu interior e no meu exterior que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E no verso 8, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora olha só o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A renovação, queridos, ela começa do interior para o exterior. Não há renovação de fora para dentro. A renovação começa de dentro para fora. Ou seja, começa dentro de uma consciência que entende o que fez. Então, de dentro para fora, ele dá sinais que agora ele é uma nova criatura. Então, Davi diz assim: depois disso tudo, coloca de novo em mim a alegria da tua salvação, coloca risos, o prazer de viver novamente. Verso 13, então ensinarei. Observe que depois de tudo isso, depois de ser lavado, depois de ter sido purificado, ele então diz assim: eu agora tenho disposição. Verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por que os pecadores vão se converter a Cristo, a Deus? Porque estão vendo em Davi uma nova criatura. Querido, quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nesta manhã, neste dia, que a maior Bíblia não é aquela que você leva na sua mão, querido, mas é aquilo que você demonstra quem você é para as pessoas. Queridos, às vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Deus não quer, ou Deus não aceita pecador ou pregadores medíocres. Pregadores que vão pregar a palavra de Deus, mas vivem uma vida dupla. Davi está dizendo assim claramente: Senhor, eu vou ensinar aos transgressores e aos pecadores aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eles se converterão não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o Senhor fez em mim. Então, as pessoas precisam ver em nós o que Cristo fez em nós. E isso então vai transformar a vida de outras pessoas. Às vezes nós queremos apresentar um Cristo na Bíblia para as pessoas, um Cristo que eu e você não vive. Queridos, precisamos viver como verdadeiros mordomos de Cristo Jesus. E quando isso acontece na minha vida, pecadores se converterão a Cristo Jesus. E a partir do verso 14 até o verso 16 aqui, Davi diz assim: livra-me dos crimes. Ele ainda não esqueceu tudo aquilo que ele havia feito. Deus da minha salvação, abre, Senhor, os meus lábios. Ele pede: Senhor, que a minha boca não fique fechada, que a minha consciência não trave a minha boca. Ou seja, Davi, ele está caminhando para o futuro, mas não esquecendo o passado. Às vezes, nós caminhamos para a volta de Jesus, pregamos a volta de Jesus e esquecemos que um dia fomos uns pecadores, pessoas ruins, e queremos julgar as pessoas com quem nós estamos falando. Querido, para que eu possa caminhar para um futuro melhor, eu não posso esquecer da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Entenda bem o que eu estou dizendo. Davi está dizendo assim: Senhor,
Os crimes de sangue, no versículo 14, estão diante de mim, livra-me. Ou seja, o diabo ainda estava trazendo à mente de Davi tudo aquilo que ele tinha feito. Mas isso fazia com que Davi lembrasse da salvação no presente. E a minha língua, então, vai caminhar para um futuro de exaltação da tua justiça. E para caminhar, Senhor, não me deixe com a boca travada. Só caminharemos para a volta de Cristo quando eu falar de Cristo para as outras pessoas. Então, Davi vai dizer, depois de tudo isso, no verso 16, pois não agrada de sacrifício, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado, no versículo 17. Mais do que sacrifício. Deus não está dizendo que os sacrifícios naquela época estavam sendo revogados, nada disso. Deus está dizendo claramente uma única coisa. Mais do que você sacrificar, é sacrificar com um coração quebrantado, sabendo que aquele animal, que aquele cordeiro, morreu pelos seus pecados. É isso que eu tenho que entender, querido. Que hoje eu sou uma nova criatura, que hoje eu sou uma nova pessoa, porque Cristo morreu em meu lugar. E se Cristo morreu em meu lugar, eu tenho que entender que eu tenho que pregar lá para o meu povo de Sião. Versículo 18, ele diz isso. O meu povo de Sião precisa entender o que Cristo fez em mim, o que Cristo fez por mim, em mim, e o que eu farei para as pessoas com quem eu vou entrar em contato a partir de agora. Vou mostrar para as pessoas que eu sou uma nova criatura. É isso que Davi está dizendo. Glória a Deus, aleluia. Porque Davi está dizendo que agora ele é uma nova criatura. E ele quer que a sua cidade, Sião, entenda que Cristo fez dele uma nova criatura. Que hoje Deus possa olhar para mim, para você. Apesar de tantas coisas ruins, tantas tragédias que está cometendo o nosso mundo, que nós possamos olhar para Cristo e pedir para Ele hoje uma única coisa. Faz de mim hoje uma nova criatura. Faz de mim hoje uma pessoa mais branca, mais alva do que a neve. Que Deus abençoe você, que Deus possa te dar um ótimo dia e que cada um de nós possamos entender quem somos diante da santidade do Todo-Poderoso. Esta é a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Amém.